Muito bem, pessoal. Estamos de volta com as nossas aulas de Direito Administrativo aqui na PIC Curso. Nesse nosso segundo bloco, nós vamos tratar de um conceito importante também dentro do direito administrativo, aliás, dois conceitos importantes, que é o de regime jurídico, direito público e privado, e também de administração direta e indireta. Vamos lá. Primeira coisa, vamos entender esse negócio aí de regime jurídico de direito público e de direito privado. Regime jurídico da administração pública. Regime jurídico da administração pública. Vamos lá. Regime jurídico da administração pública, ele pode ser de dois tipos: público ou privado. Então, regime jurídico pode ser público ou pode ser privado, ok? Qual que é a diferença entre eles? O que vai diferenciar o regime jurídico de direito público do regime jurídico de direito privado da administração pública? O que vai diferenciar é a forma como a administração vai se relacionar com os administrados, como vai se relacionar com os particulares. Se ela vai usar ou não das suas atribuições, prerrogativas, se ela vai usar ou não dos seus poderes, das suas prerrogativas, tá? No regime jurídico de direito público, a administração pública, ela interage com o particular usando das suas prerrogativas, estando sujeita às suas sujeições. Mas, basicamente, no regime jurídico de direito público, a administração pública pratica o ato, a administração pública age, utilizando-se das suas prerrogativas. A administração pública age com os particulares utilizando-se das suas prerrogativas. Ou seja, ela vai ter poderes que o particular não tem e ela se utiliza desses poderes na sua relação. Quer ver um exemplo? A administração pública pode desapropriar o imóvel, não pode? Pode. O particular pode desapropriar um imóvel que não é dele? Não, né? Você gostou da casa que seu vizinho comprou, seu vizinho reformou, ficou muito legal a casa dele. Aí você diz, puxa vida, eu queria comprar a casa dele. Se ele quiser vender, ok. Mas se ele não quiser vender, você pode ir lá expedir um decreto de desapropriação e tomar a casa dele? Não pode. O Estado pode fazê-lo? Pode. Né? A Constituição Federal diz que no caso de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, o Estado pode desapropriar os bens em prol da coletividade. Então, quando o Estado ele age utilizando-se dessas prerrogativas, por exemplo, a desapropriação é um exemplo disso, ele está agindo sob regime jurídico de direito público. Então, a desapropriação é um ato que é praticado sob regime jurídico de direito público. Outro exemplo, o Estado ele pode baixar normas de observância obrigatória. Ele pode baixar normas que todos são obrigados a obedecer, quer as pessoas concordem ou não, né? Normalmente, o particular, para ele impor a sua vontade sobre outro particular, tem que haver uma concordância, tem que haver um contrato. Senão, você não pode impor unilateralmente obrigações às outras pessoas. O Estado pode. Então, ele pode, por exemplo, dizer, olha, nessa rua aqui é contramão, se você estiver voltando. Então, a partir daquele momento, você só pode ir. Olha, você, para poder praticar determinado ato, você tem que a lei estabelece, né? Você tem que, por exemplo, preencher determinado formulário. Você tem ali uma obrigação que o Estado impõe. Então, você tem ali o Estado impondo regras de observância obrigatória sobre os particulares. Ele está usando das suas prerrogativas. É um exemplo de regime jurídico de direito público. Tá? E várias outras coisas que o Estado pode fazer. Por exemplo, aquele exemplo que eu já citei. O Estado pode impor uma regra de altura máxima que você pode, que um bar, que uma boate pode produzir de som. Ele está impondo uma regra de observância obrigatória, ele está usando das suas prerrogativas. Está utilizando o regime jurídico de direito público. Tá? Então, guarde isso. Sempre que o Estado ele estiver se utilizando de prerrogativas que o particular não tem nas suas relações com o particular,
ele está agindo sob regime jurídico de direito público. E é importante que o Estado tenha essas prerrogativas, né? Porque, como eu já disse para vocês, o Estado ele tem que buscar atender os interesses de toda a coletividade. E os interesses das pessoas, muitas vezes, são contraditórios. Então, não dá para ter sempre o consenso. Então, o Estado ele tem essa possibilidade de exercer, de utilizar das suas prerrogativas, né, coisas que o particular não tenha. Então, e aí, por exemplo, desapropriando, impondo normas de observância obrigatória e por aí vai. Apreendendo, né? O Estado pode, por exemplo, apreender uma mercadoria que esteja sendo vendida sem obedecer às prescrições legais. É um exemplo, a apreensão é um exemplo de regime jurídico, de ato praticado sob regime jurídico de direito público. E no regime jurídico de direito privado, como é que funciona? Nesse caso, a administração pública age sem se utilizar das suas prerrogativas, ou seja, age em pé de igualdade com o particular. Como particular. A administração vai agir como se fosse o particular, ela não vai utilizar nenhum dos seus poderes, das suas prerrogativas. Ela não terá nenhum direito a mais que os particulares não têm. Exemplo. Quando uma prefeitura aluga um imóvel para lá instalar um serviço público, ela vai fazer um contrato de aluguel e vai ter que pagar o aluguel todo mês, como toda pessoa tem que pagar. Se a prefeitura não pagar o aluguel, ela pode ser despejada? Pode, porque o contrato de aluguel é praticado sob regime jurídico de direito privado. Então, a prefeitura é obrigada a seguir as mesmas regras que o particular. Quando a prefeitura compra um imóvel, ela também tem que pagar. Digamos que ela comprou para pagar em 12 prestações, ela tem que pagar cada uma das prestações. Se ela não pagar, o imóvel pode ser retomado na justiça pelo proprietário? Pode, porque a prefeitura é obrigada a cumprir os pagamentos como qualquer particular, tá? Porque o contrato de compra e venda é feito também sob regime jurídico de direito privado. Deu para entender a diferença? Regime de direito público, regime de direito privado? Muito bem. Normalmente, uma mesma entidade pública pode praticar os dois atos, dependendo da situação. Mas, normalmente, há situações em que vai prevalecer ou atos de direito público ou atos de direito privado. Aí a gente vai dizer, essa entidade é de direito público ou é de direito privado. Isso vai ficar claro quando nós entrarmos agora no próximo tópico, que é justamente a administração direta e a administração indireta. Então, falamos do regime jurídico e agora nós vamos falar de administração direta e indireta. Vamos lá. Que é um tema que não costuma cair em prova. Ele despenca em prova, viu? É um tema importantíssimo aí. Cai muito em prova isso. Administração direta e indireta. Vamos lá. A administração pública pode ser direta e indireta. Essa divisão, quem já estudou administração pública alguma vez, na disciplina de administração pública, vai identificar que ela vem lá do Decreto-Lei 200, de 1967, que continua em vigor até hoje, e a Constituição Federal acabou aproveitando essa divisão, tá? Que é a divisão que já se tornou clássica, né, no direito administrativo brasileiro, e aí a Constituição acabou adotando essa divisão. Vamos lá, administração direta e administração indireta. Primeiro, por que tem esses nomes? A administração direta ela tem esse nome porque, através dela, o Estado, aqui o Estado no sentido amplo, pode ser União, Estado ou município, tá? Poder público, exerce a atividade sem criar nenhuma entidade para fazê-lo, nenhuma entidade para intermediar isso. Está meio torto, né? Então, o Estado vai lá, ele mesmo e cria. A entidade da administração indireta vai lá, ela mesma, aliás, cria não, e exerce aquela atividade, tá certo? E na administração indireta? Na administração indireta, nós vamos ver que o Estado, o poder público, ele vai criar uma entidade separada, uma entidade com vida própria,
E essa entidade é que vai exercer a atividade. Então, veja que você tem aqui um intermediário, né? A atividade não é exercida diretamente pelo Estado, tem uma entidade no meio, por isso que é chamada de administração indireta, ok? Vamos lá. Quais entidades vão compor a administração direta? Segundo o Decreto-Lei 200, a administração direta é composta em 3 níveis, que vão corresponder, pessoal, àquilo que normalmente a gente chama no dia a dia de governos, federal, estadual e municipal. A administração direta ela vai ser composta pela União, pelos estados, os estados-membros, Distrito Federal e municípios. Então, essas entidades vão compor a administração direta. União, estados, Distrito Federal e municípios. E todos os seus órgãos internos. Lembra, órgão, falei para vocês quando falei lá de administração, de desconcentração e descentralização. Falei, olha, associem desconcentração à administração direta. Tá? Então, por exemplo, a União ela tem um monte de órgãos. Órgãos internos. Tem tanto no Poder Executivo, Legislativo, como no Judiciário. Por exemplo, Receita Federal é um órgão da União, a Polícia Federal é um órgão da União, os tribunais são órgãos da União, do Poder Judiciário. Então, os tribunais federais, obviamente, né? Então, o que acontece? Todos esses órgãos, todas essas divisões internas, elas estão ligadas à desconcentração. Então, a administração direta vai ser a União, Estado, Distrito Federal e municípios, e os seus órgãos internos também vão compô-la. Mas os órgãos internos, eles não têm personalidade jurídica. O que é isso? Os órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, eles não têm patrimônio próprio, eles não têm pessoal próprio juridicamente deles, eles não têm uma existência distinta da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Não, professor? Não. Então, por exemplo, a Receita Federal ela não tem um patrimônio próprio. Por quê? Porque o patrimônio é da União. A Receita pode tirar um bem da Receita Federal e repassar, sei lá, para o INSS, por exemplo? Pode, porque a Receita Federal não tem o patrimônio dela. O patrimônio é da União. Mesma coisa, assim como um setor de uma empresa não tem bens próprios, os bens são da empresa. Os órgãos são, na verdade, subdivisões internas de desconcentração meramente. Tá? Aquelas atividades que são mais importantes para o Estado, normalmente serão exercidas pela administração direta. É o caso, por exemplo, da arrecadação de tributos, né? Então, o Estado faz isso diretamente. Para ter um maior controle, ele já cria só um órgão lá dentro para esse órgão exercer, mas tudo isso fica dentro dessas entidades. Então, as únicas entidades que nós temos na administração direta, ou seja, as únicas pessoas que têm personalidade jurídica na administração direta são a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, ok? Com seus 3 poderes. No caso dos municípios, só tem 2 poderes, né? Executivo e Legislativo. No caso da União, dos Estados e Distrito Federal, os 3 poderes estão aqui dentro também, seus órgãos internos. E a administração indireta? Nós já sabemos que na administração indireta, o poder público cria uma entidade para aquela entidade exercer uma atividade, não é isso? Sim. E aí, segundo o Decreto-Lei 200, as entidades da administração indireta elas podem ser de 4 tipos. Nós temos as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas. Olha só aí. Então, na administração indireta, nós temos as autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações públicas. Vamos lá. Rapidamente. As autarquias... Ah, tá. Uma outra coisa que esqueci de falar aqui na administração direta. A administração direta, as 4 entidades, 4 tipos de entidades que compõem União, Estado, Distrito Federal e municípios, serão de regime jurídico de direito público. O que isso quer dizer? Regime de direito público.
quer dizer que essas entidades elas terão prerrogativas que o particular não tem. Por exemplo, a desapropriação. A União pode desapropriar imóveis? Sim. Os estados? Sim. O Distrito Federal? Sim. Os municípios? Sim. Impor normas de observância obrigatória, apreender mercadorias e por aí vai. Então, eles usam prerrogativas que o particular não tem. Então, são todos regime jurídico de direito público. Tá? Agora sim, voltando aqui para a questão das autarquias, que é da administração indireta. As autarquias elas são criadas para exercer uma atividade tipicamente estatal. O que é isso? Uma atividade que entende-se que o poder público tem que exercer. Que a União, Estados, Distrito Federal e municípios têm que exercer essa atividade. Mas, ao invés de exercer diretamente, ao invés de criar um órgão interno para fazer isso, resolveram criar uma entidade com vida própria para fazer isso. Resolveram criar uma autarquia. Exemplo. Fiscalizar os bancos comerciais, para verificar se eles estão solventes, se eles, de fato, têm o dinheiro lá, né, que os depositantes colocaram. Porque você sabe que, quando você deixa o dinheiro no banco, o banco não pega aquele dinheiro que você deixou e fica lá guardado no cantinho do cofre. Né? O que ele faz? Ele empresta esse dinheiro. Os bancos, se todo mundo for no banco sacar dinheiro ao mesmo tempo, o banco não vai ter dinheiro, nem precisa ter para atender todo mundo. Porque, na verdade, ninguém vai correr ao mesmo tempo no banco, né, ao mesmo tempo. Então, ele vai emprestar a maior parte desse dinheiro e ele vai deixar um valor lá, um percentual, sim, para atender essas necessidades de saques das pessoas. Tá? Isso é importante para dar maior eficiência ao sistema financeiro, porque os bancos eles agem como multiplicador da moeda virtual, né, ao emprestar dinheiro para outras pessoas. Então, você deixa lá R$1.000 emprestados no banco, o banco empresta R$800 daqueles 1.000. Aí uma pessoa foi lá, sacou aqueles 800, coloca no banco, no outro banco, aquele banco empresta 600 daqueles 800, e por aí vai. Aí o dinheiro vai sendo multiplicado. Isso possibilita uma maior geração de riqueza. Então, no caso do banco, tudo bem, ele tem direito, pode emprestar o dinheiro que fica lá, mas ele tem que obedecer algumas regras. Por exemplo, ele tem que deixar o mínimo de encaixe lá quando os correntistas forem sacar. Tem que verificar se o banco está solvente, se ele não está falindo, né? Porque um banco falir é terrível para a economia. Porque hoje toda a nossa economia está baseada em bancos. Hoje quase ninguém mais recebe o salário, por exemplo, em notas, né, e coloca na carteira. Não, você recebe no banco. As empresas também, essas transações financeiras são nos bancos. Então, entende-se que o governo tem a obrigação de supervisionar os bancos. O governo tem a obrigação de fiscalizar os bancos. A União, que é responsável por isso, ela poderia fazer isso diretamente, criando, por exemplo, lá dentro do Ministério da Fazenda, sei lá, Secretaria de Supervisão Bancária? Poderia. Mas achou melhor criar uma entidade com vida própria para fazer isso, que é o Banco Central. Então, como o Banco Central está exercendo uma atividade típica de Estado, ele será uma autarquia, ok? Um outro termo que já vim cá em prova, que Eli Lopes Meirelles usava, ele dizia o seguinte: as autarquias são criadas para exercer um serviço público. Tá certo. Está incompleto, mas está certo, ok? Quando é um serviço público, você está dizendo, é algo que o Estado, uma atividade que é típica do Estado, portanto, vai ser feito através de uma autarquia. Então, você quer ir na sua prova, as autarquias são criadas para exercer serviços públicos, está certo? Se disser, as autarquias são criadas para exercer atividades típicas do Estado, também está certo, tá? Outro exemplo, pagar benefícios da Previdência Social. Você acha que o poder público é obrigado a fazer isso? Ou, a partir de hoje, pode sair uma lei dizendo, uma emenda constitucional dizendo, hoje, Previdência Social, a União não vai se preocupar mais com isso, os estados e os municípios também não. Cada um que se vire na sua aposentadoria lá e junte dinheiro para poder formar o seu pé de meia e não depender do Estado. Não dá. Entende-se que a Previdência Social é uma obrigação do Estado, manter a Previdência Social. Tá? E aí o que acontece? Como é atividade típica de Estado, então, é um serviço público, a União poderia fazer isso diretamente? Poderia. Lá dentro do Ministério da Previdência Social, criar lá a Secretaria de Benefícios Sociais? Poderia. Mas ela achou melhor criar uma entidade com vida própria para fazer isso, ao invés de um mero órgão interno. E aí criou o INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social. Como o INSS exerce uma atividade típica de Estado, como ele presta um serviço público, ele será uma autarquia também, ok? E aí para pensar comigo. As autarquias não vão exercer uma atividade típica de Estado? Sim. Portanto, você não concorda que ela também tem que ter prerrogativas, né, para poder exercer bem essas atividades? Sim.
Portanto, as autarquias também serão de regime de direito público. Regime jurídico de direito público. Assim como as entidades da administração direta, professor? Sim. Opa, direito público. Ok? A única diferença, como eu disse, na administração indireta, cria-se uma entidade para fazer isso, ao invés de fazer diretamente. E essa entidade criada, essa autarquia, ela será de direito público. Então, o Banco Central é uma entidade jurídica de regime de direito público. Muito bem. Sociedade de economia mista e empresas públicas. Sociedade de economia mista e empresas públicas, elas são criadas pelo Estado para exercer uma atividade típica de particular. Elas não são criadas para que o Estado preste um serviço público, exerça uma atividade típica do Estado. Elas são criadas para exercer atividade típica de particular. E por que o Estado vai fazer isso? Por várias razões. Por exemplo, para poder incentivar a concorrência, às vezes não tem concorrência em determinada área, então vai lá e cria uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, para poder possibilitar a concorrência. Ou então é alguma atividade, algum comércio que se considera estratégico, então acha-se que o Estado tem importância, deve oferecer isso. Por alguma razão, vai se exercer uma atividade que seja típica do particular, o Estado vai criar uma entidade para exercer uma atividade que seja típica do particular, então vai criar uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Quer ver o exemplo? Emprestar dinheiro é uma atividade típica do Estado? Em outras palavras, os governos existem para emprestar dinheiro para as pessoas? Não, né? Pelo contrário, eles tomam o nosso dinheiro, né? Através dos tributos. O Estado ele não existe para emprestar dinheiro. Mas nós temos bancos públicos, não temos? Temos. É o caso, por exemplo, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Então, veja, está se criando uma entidade para exercer uma atividade típica de particular, que é emprestar dinheiro, que é atuar no setor bancário. Portanto, ou será uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. No caso do Brasil, uma sociedade de economia mista. No caso da Caixa, é uma empresa pública. Eu estou explicando a semelhança para depois ver a diferença. Outro exemplo. Extrair petróleo e vender petróleo, refinar esse petróleo e vender. É uma atividade típica de Estado? Você acha que os governos existem para ficar explorando petróleo? Não, né? Quem explora petróleo normalmente é iniciativa privada. Agora, no Brasil, por razões estratégicas, você pode até discutir se deveria ou não, mas estou dizendo a razão pela qual foi justificada a criação, resolveu-se criar uma empresa estatal para fazer isso, que é a Petrobras. Mas a Petrobras exerce uma atividade típica de particular, não típica de Estado. Portanto, ela ou é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Mais especificamente, ela é uma sociedade de economia mista. Terceiro e último exemplo. Entregar correspondências, entregar cartas, entregar pacotes, é uma atividade típica do Estado? Não, o particular pode muito bem fazê-lo. Aliás, tem várias entidades, empresas particulares que fazem. Mas aqui no Brasil resolveu-se criar uma empresa estatal para isso, os Correios. E aí então exerce uma atividade típica de particular. Ou será uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. No caso dos Correios, é uma empresa pública. Tá? E aí, para pensar comigo, ele não exerce uma atividade típica de particular? Sim. Ele não concorre, inclusive com particular, na maioria das vezes? Não tem concorrência com empresas privadas? Sim. É o caso do Banco do Brasil e da Caixa, né? Concorre com outros bancos privados. O Correio concorre com empresas privadas que prestam o mesmo serviço. Então, como eles estão exercendo uma atividade típica de particular e estão concorrendo com os particulares, é claro que eles têm que submeter as mesmas regras que os particulares. Portanto, sociedade de economia mista e empresas públicas serão de regime de direito privado. Regime jurídico de direito privado e não de direito público. Elas não terão prerrogativas. Por quê? Justamente para que possam concorrer em pé de igualdade com os particulares. Então, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não pode desapropriar o Itaú, não pode desapropriar o Bradesco, né? Ele tem que submeter às regras de direito privado, ok? Muito bem. Qual que é a diferença só entre elas? Qual que é a diferença entre a sociedade de economia mista e a empresa pública? Na empresa pública, o capital é 100% público. Então, só tem o capital público. Não tem donos privados. Não tem venda de ações na Bolsa de Valores. Tem nada disso na empresa pública. O capital é 100% público. É o caso, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. Você já comprou ações da Caixa Econômica Federal?
Não, e nem vai comprar, porque elas não estão à venda no mercado. O capital é 100% da União. Já nas sociedades de economia mista, ela tem esse nome economia mista, porque você tem o capital público e o capital privado. O poder público é responsável por dono de mais de 50% das ações, mas o restante é oferecido para os particulares. Você pode comprar uma parte do capital dessas empresas. É o caso do Banco do Brasil e da Petrobras, por exemplo. Você pode comprar ações do Banco do Brasil e da Petrobras? Sim. Você pode ser dono de um pedacinho do Banco do Brasil e da Petrobras? Sim, porque são sociedades de economia mista, ok? Essa é a diferença. E as fundações públicas? As fundações públicas, elas podem ser de regime público ou de regime jurídico de direito privado, dependendo do tipo de atividade que elas exercem. Público ou privado, tá? Então, se ela for criada para exercer uma atividade típica de Estado, ela vai ser semelhante a uma autarquia. Então, ela será de direito público. Se ela for criada para exercer uma atividade típica de particular, ela será de regime jurídico de direito privado. Normalmente, elas são de direito público, mas podem ser de direito público ou privado as fundações. Normalmente, a lei que cria também diz expressamente se é direito público, a lei que autoriza a criação, desculpe, diz expressamente se é direito público ou direito privado. Mas, se não, mesmo que não falar, você vai observar pela atividade que ele exerce, tá certo? Essas aqui são as divisões da administração direta, segundo o Decreto-Lei 200, que é o que normalmente cai na sua prova. Já adianto para vocês que, não em direito administrativo é difícil, mas em outras disciplinas, como, por exemplo, a administração pública, estão se falando aí de outras entidades que poderiam ter surgido na administração indireta, como consórcios públicos de direito público, você tem as agências reguladoras, e por aí vai. O que acontece? Na sua prova de direito administrativo, normalmente, é essa divisão que é a que está consolidada no nosso ordenamento jurídico, tá? Agora, se no seu concurso caísse administração pública como disciplina separada, pode ser que fosse falar dessas novas entidades que muitos dizem que estão surgindo. Mas, por enquanto, já basta conhecer essas, tá? Bom, e para terminar, falar um pouquinho sobre as chamadas entidades paraestatais, que eu coloquei o slide para vocês sobre isso, ó. Entidades paraestatais. Aí eu coloquei lá. As entidades paraestatais não compõem a administração pública direta nem indireta. Porém, são entidades privadas que colaboram com o Estado, desempenhando atividade não lucrativa e a qual o poder público dispensa especial proteção, muitas vezes permitindo-lhe até mesmo cobrar tributos para sua manutenção. São chamadas entidades paraestatais, pois são entidades privadas que desempenham atividades típicas do Estado ou atividades que colaboram efetivamente com o Estado na proteção e auxílio ao cidadão, regulamentação de profissões, etc. Então, veja, não é administração direta e indireta, ok? É fora disso. Tanto é que eu vou colocar como se fosse um tópico separado aqui. Então, nós temos as entidades paraestatais. Não fazem parte da administração direta, nem da administração indireta, tá? Esse é o termo em que hoje se utiliza o termo paraestatal, porque antigamente houve uma época que se utilizava paraestatal como entidade da administração indireta. Não é mais hoje em dia, tá? Entidades paraestatais são entidades privadas, mas que vão ser de interesse público, entidades. Vou colocar dessa forma bem simples. Privadas, mas de interesse público. E elas não podem ter fins lucrativos, tá? Ou seja, são criadas pelo particular, não fazem parte da administração pública, mas o Estado tem interesse que elas se mantenham, que elas exerçam suas atividades, porque elas auxiliam o Estado. Quer ver um exemplo? Chamadas entidades do Sistema S. SESI, SESC, por aí vai. Ó, SESI, Serviço Social da Indústria. O SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. São entidades privadas, criadas pelas empresas, mas elas exercem um papel importante auxiliando o Estado. No caso do SESI, por exemplo, oferecendo lazer para a população, e no caso do SENAI, oferecendo formação profissional.
Então, inclusive, elas podem até cobrar das empresas valores que as empresas têm que pagar para que elas se mantenham. E elas não têm fins lucrativos, não podem ter. Outro exemplo, né? Entidades controladoras de profissão, como OAB, o CFM, Conselho Federal de Medicina, o CRM, CFC, Conselho Federal de Contabilidade, e por aí vai, tá? Várias dessas entidades aí que você tem, que são privadas, mas exercem uma atividade que interessa ao Estado. Inclusive, normalmente, elas vão ter lá um título que vai ser uma entidade de interesse público, ou uma entidade filantrópica, e por aí vai, tá? São paraestatais, elas não são da administração pública direta nem indireta, são entidades privadas, mas exercem uma atividade auxiliando aí o Estado e, portanto, o Estado tem interesse em mantê-las, ok? O nosso tempo já foi, vamos ficando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima!